Gente, tudo bem? Vim aqui para falar com vocês um pouco sobre Cuba esculpida. Esse é aquele videozinho que a gente vai fazer nosso bate-papo semanal. Eu estava aqui no escritório, a gente estava fazendo um projeto e daí um cliente mandou uma mensagem, inclusive era o projeto dele, por incrível que pareça, ele mandou uma mensagem bem na hora, perguntando sobre a Cuba, se a gente poderia fazer uma Cuba esculpida. E o que eu digo para vocês com relação à Cuba esculpida hoje em dia? É linda, né? A gente já viu vários tipos de Cuba esculpida. É, Tem uma que eu me lembro que eu vi, eu tinha visto algo parecido na casa da Kim Kardashian. Tem uma na sala VIP do aeroporto de Guarulhos, que ela é exatamente assim. Tem a pedra, né, com uma cuba super slim, você nem consegue ver onde está ali a válvula, né, o escape da água ali. E o vidro, o espelho, desce bem rente à cuba. Não tem espelho de pedra nem nada. Meu Deus do céu, aquele espelho vive sujo. A ideia foi boa, foi linda, mas Não. vamos falar sobre praticidade? Gente, sério, qual é a praticidade no nosso dia a dia de uma cuba esculpida? Eu acho maravilhosa. Alguns clientes pedem, e assim, é o que a gente sempre fala, né? Projeto é projeto. Cada pessoa tem seu próprio estilo, cada cliente vai escolher o seu próprio projeto. Até a gente dar a nossa opinião, né? Técnica, nossa opinião. Gente, eu acho que talvez isso não seria interessante. Mas o cliente que vai dar a versão final, a palavra final para o que ele acha interessante para ele. Se tudo tiver avisadinho, certinho, se o cliente entendeu o que você quer falar, tá ok. O cliente vai assumir esses riscos, né? Então, assim, qual a nossa opinião sobre Cuba esculpida? Minha opinião formada sobre Cuba esculpida Eu não vou revelar. é que é linda, é maravilhosa. E daí a gente tem que considerar algumas coisas. Se você está aí pensando em fazer uma cuba esculpida, por exemplo, se eu estou fazendo uma cuba esculpida, no nosso outro escritório a gente tinha uma cuba com pedra preto, granito preto São Gabriel. Incrível, incrível. Ela era linda, maravilhosa. Era um preto São Gabriel escovado. Vocês já viram essa pedra escovada? Ela não é aquele polidão assim. Ela parece que é um pouco antes. Então ela tem até uns nuances, ela não é lisa totalmente. Fica incrível. E nós fizemos a cuba do nosso lavabo, foi de preto São Gabriel. Bom, a gente achou incrível, se apaixonou e tal. E com o tempo a gente foi percebendo que, por exemplo, a gente às vezes escovávamos os dentes ali. Que nojo! O que a gente tinha que fazer? Jogar um pouco mais de água para que aquela pasta de dente não ficasse ali marcando a cuba. Ah, Iri, mas era preta, né? Por isso que marca, realmente. Tá certíssimo. Só que para as demais coisas a gente não tinha problema algum com a cuba. Era muito prática, inclusive, para o nosso dia a dia ali. Talvez pelo tipo de pedra que a gente escolheu, talvez pelo tipo de uso, né? Que era um uso menos frequente, assim. Vou tentar mostrar aqui para vocês o granito desse que eu tô falando. Peguei aqui para vocês verem, ó. Essa daqui é o preto São Gabriel polido, ó. Vocês conseguem ver? Ele é meio espelho, né? É bem bonito também. E esse daqui é o preto São Gabriel escovado. Olha só, ele tem um brilho, mas não é um brilho de espelho. E vocês conseguem ver que tem essas ondinhas assim, né? Parece que a pedra fica mais natural ali. Então era isso. Nós nunca tivemos problema com a água, né? Porque ali a gente não era poço artesiano. Porém, dois clientes fizeram na casa e eles disseram que constantemente a pedra ficava branca, porque tinha muito cloro na água. Que? Não acredito. Eles tinham um poço artesiano. Então a gente sabe que tem mais produtos ali e tal. Então, assim, para a gente funcionou muito. Mas para esses clientes não funcionou tanto. Eles acharam que eles escolheram, a gente explicou todos os percalços que talvez corressem, mas a gente também
não tinha como saber que depois de um tempo eles iam decidir por ter um poço artesiano no prédio que eles moravam. Enfim, Eri, eu tô pensando em fazer de mármore. Mármore, gente, é uma das pedras mais lindas e mais porosas que vocês podem ter. Então, assim, nem bancada de cozinha a gente gosta muito de fazer em mármore. Daí tem outros materiais também, né? Tem infinitas possibilidades, assim, porcelanato. Porcelanato não vai manchar. Vocês não vão ter esse problema de porcelanato manchar. Mas a gente precisa ter uma certeza de quem está executando ali, que essa pessoa vai conseguir fazer um acabamento bonito. Porque senão a gente vai acabar vendo, sabe aquele... em cima do porcelanato, às vezes é marmorizado, ele tem aquele esmalte, aquela tinta. Mas embaixo ele é barro, então às vezes vocês, se não tiver um acabamento muito fino, muito bom, vocês vão conseguir ver o barro do porcelanato. Lavabo, no lavabo. Olha, no lavabo a gente usa menos, no banheiro social a gente usa menos e a gente acaba é, tendo menos que limpar menos vezes, né? E quando a gente tem menos uso, por exemplo, escovar dente e tudo mais, a gente acaba tendo só lavar a mão ali, lavou a mão e é só água. Então acho que super compensa. As cubas esculpidas, elas começaram a ser feitas de uma forma de você poder fazer uma bancada de mármore, que era um porcelanato que imitava mármore, sem ter que usar o mármore de fato, né? Porque o mármore dá muita manutenção. A gente já teve pedido já de bancada de porcelanato de cozinha, inclusive a cuba da cozinha, e a gente sempre avisou os clientes, olha, nós fizemos, mas a gente avisou antes, olha, talvez não fique tão interessante. Ficou linda, mas assim, eles perceberam que no dia a dia era mais difícil, né, de conseguir lidar ali, dá muito trabalho, é muito delicado, então não é muito interessante. O cliente queria que o mesmo do frontão fosse o mesmo revestimento ou material que a gente fizesse a bancada. E como ela queria colocar muitas coisas por praticidade, né? Então ela queria colocar muitos elétricos, a gente teve que fazer um L com essa bancada. Procuramos e resolvemos o que ela tinha mais gostado, a não ser do mármore, né? A gente não recomenda colocar mármore na bancada da cozinha. Então a gente foi e propôs o porcelanato. O porcelanato ficou incrível, ficou muito lindo. É o mesmo porcelanato, então às vezes você vê até assim, ó, o veio que acaba aqui continua, sabe? Então ficou bem delicada. Eu vim para falar mesmo o que a gente recomenda para bancadas de quarto, que você vai usar muito. Pode ser uma bancada em porcelanato, pode ser em pedra, mas a cuba em si é interessante que ela seja de louça, porque vai dar muito menos dor de cabeça. Ah, mas eu tenho cuba de porcelanato em casa, então você deve saber que sempre a gente tem que tirar aquela tampinha que fica em cima da válvula, se tem ou se não tem, a gente já chegou a propor uma só com a válvula, sabe? Para não ter aquela tampinha em cima, para não ter essa dor de cabeça de ter que ficar tirando, limpando e tudo mais. E a gente fez essa bancada aqui esculpida porque a gente queria mais espaço aqui, ó, porque a gente tem um espaço pequeno aqui. E a gente queria mais espaço aqui de cuba. Então a gente fez ela esculpida em quartzo branco. Opinião, fica lindo, maravilhoso. Só que a gente precisa saber como lidar com aquela situação. O que a gente vai precisar fazer para cuidar daquela bancada. E isso é importante que os profissionais avisem, que as pessoas avisem vocês. Diz, o que vocês acham, gente? O que vocês acham de bancada aí de porcelanato, de cuba de porcelanato, na verdade, cuba esculpida, tanto em porcelanato quanto pedra? Vocês gostam, vocês têm vontade de ter, sabiam disso, como funciona a manutenção? Passa aí pra gente, que a gente quer saber muito a opinião de vocês, porque ultimamente a gente tem sempre ouvido os clientes e proposto bancadas mais práticas para o dia a dia. Lógico que a gente não consegue fugir, né? Algumas vezes as construtoras entregam um banheiro com um espacinho tão mínimo ali para colocar uma bancada. Se você for colocar uma cuba que não seja esculpida, vai ser uma panelinha. Então não tem muito o que fazer. Daí a gente acaba propondo uma bancada esculpida, mas a gente sempre explica para o cliente, explica também que é pelo fato de você ter mais espaço ali para lavar sua mão, escovar dente, né? Lavar uma coisinha também. Beleza? Uma outra coisa que a gente está fazendo agora, que logo mais vai sair num vídeo, é um tanque esculpido na pedra. Tanque de roupa mesmo, sabe? Vocês já viram? A gente acha que fica bem legal. É super resistente também. E eu vou fazer um vídeo, quando a gente terminar, eu faço um vídeo desse apartamento para mostrar para vocês. Mas o que vocês me dizem? Já tiveram? Já viram? Gostariam de ter? O que vocês acham? Já curte esse vídeo, compartilha, avisa, comenta aí pra gente se vocês gostam desse tipo de conteúdo pra gente ir conversando toda semana. Um beijo, até mais.